Olá, eu me chamo Joyce Damasceno, sou estudante de psicologia e junto com a minha equipe nós iremos apresentar um tema de muita importância para a nossa sociedade: crime e desvio. O que é crime e desvio? Crime e desvio são atos que infringem as regras de condutas normatizadas em uma sociedade. Em seguida iremos ver um depoimento. Olá, eu venho contar um pouco da minha história. Eu me chamo Bruna, fui presa por tráfico. E aqui eu vou contar um pouquinho da minha história, como foi que aconteceu. Como eu gostava de muito, de sair, beber, fazer as coisas de errado, né? Aí eu conheci muitas pessoas boas, também conheci muitas pessoas erradas. E aí com o tempo, quando eu fui despertar, eu já estava envolvida com as pessoas erradas, fazendo coisas erradas. Eu estava vivendo no mundo do tráfico, usando droga. Aí com o tempo eu fui presa com uma quantidade muito grande e fui parar no presídio. Durante eu fui presa, eu desci para o presídio feminino, CRF de Marabá. Passei por uma situação difícil, né? Fui humilhada lá pelas presas. É um lugar que eu não desejo para ninguém, é um lugar daquele. E lá eu fui refletir na minha vida o que eu tinha feito de errado, o que eu tinha deixado passar, né? O tempo que eu perdi com meus filhos, que eu não tinha tempo com meus filhos. E o que fez eu entrar nessa vida, mais foi pela precisão de dinheiro, de manter a família, né? Porque logo eu não tinha ajuda do pai dos meus filhos. Sempre foi eu que me virei com eles, sempre eu que dei de melhor para eles. Então aí eu vi uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, né? Entrando pro mundo das drogas, já estava envolvida já com vários traficantes, conversava com eles. Então foi uma coisa que foi me influenciando, foi uma coisa que foi me levando. Então, como eu vi uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro, comecei a levar droga, como o povo chama mula, né? Levava uma droga para outro, fazia isso, aquilo, outro. Então era um meio de eu ganhar dinheiro mais fácil, né? Porque tem gente que trabalha um mês para ganhar R$1.000, R$2.000, eu ganhava por dia. Tinha vezes que eu tirava 5.000 por semana. Então é uma coisa assim que foi chamando muito minha atenção. Mas quando eu fui presa, que eu me vi abandonada, né? Pelas pessoas, que as únicas pessoas que não me abandonaram foi minha família. Eu me senti traída, humilhada, né? Esquecida naquele lugar. Então, eu vinha refletir da minha vida lá dentro. Eu nunca fui assim de fazer mal para ninguém, nem fui uma pessoa de fazer nada de errado. Mas eu fui muito mais influenciada, né? Para a questão que eu falei financeiramente. A minha família é muito humilde, minha mãe é de uma família humilde, meu pai também. Meu pai era alcoólatra, não tinha tempo. O dinheiro que pegava era para gastar com bebidas. Então, eu tive que me virar, né? Dos 15 anos eu tive que me virar. Só que durante esses 15 do que eu fiz essa idade, eu não fazia nada de errado. Eu tinha boas amizades, eu tinha as pessoas que gostavam de mim. Aí, com o tempo que eu fui me afastando dessas pessoas e fui me influenciando com outras ruins. Então, quando eu fui parar naquele lugar, lá no presídio, aqui de Marabá, o CRF aqui de Marabá, eu fui refletindo, né, o que eu podia fazer para voltar à minha vida, para ter as pessoas boas do meu lado, meus filhos, minha família. Para falar a verdade, minha família nunca me abandonou. Era eu que tinha deixado a minha família para viver no mundo. Então, quando eu despertei, eu tive a vontade de voltar, ter uma família, casar, criar meus filhos, sentar nesse mundo, porque os filhos são influenciados, né? Tudo que o pai faz, o filho faz. Então eu vi uma maneira de mudar a minha vida e mudar a vida dos meus filhos, sendo uma pessoa melhor do que eu já era, né? Eu só me influenciei para a droga por causa da condição financeira que eu não tinha, né? 3 filhos, mãe solteira. E aí eu não queria que meus filhos passassem necessidade e fui fazendo coisas que não devia. Então a gente vê ali eu vi uma facilidade de ter dinheiro, mas foi uma coisa assim que não foi boa. Uma coisa assim que eu me arrependo muito. Se eu
se eu tivesse a mesma chance de voltar atrás, eu voltaria novamente e continuaria tudo de novo, fazendo as coisas boas. Igual hoje eu tô casada, eu tô com meus filhos, tenho meu esposo, agora tenho uma bebê pequenininha. E a gente é uma família feliz, sem precisar fazer nada de errado, sem estar no mundo. E agora a gente tá aqui, feliz e feliz. Bruna, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, qual que seria? A mensagem que eu deixaria é que nunca se deixe ser influenciado. Ouve o coração, ouve a família, a mãe, né? Porque a mãe também dá muito conselho bom. Então não deixe ser influenciado, porque a influência das pessoas é que mata as pessoas. Então o que eu deixo para hoje e para quem estiver vendo esse vídeo é que não vá fazer nada de errado não, porque tudo tem um preço. E tem uns que pode custar a sua vida, pode custar a sua família, porque nada vem de graça. Tudo tem seu preço. Então vamos tentar fazer as coisas boas. Então, gente, para falar desse tema tão complexo, tão importante dentro da nossa sociedade, nós iremos chamar aqui o nosso ilustre Dr. Vicente Souza, falar um pouquinho dele para vocês. Dr. Vicente, ele é graduado em Psicologia Organizacional e Trabalho e pós-graduando em Psicologia Positiva. E que bagagem, hein, doutor? Diga lá. Muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por dispor do seu tempo. Que assunto, hein? É um assunto bem complexo e bem importante para a nossa sociedade, né? E eu agradeço muito o seu convite, o convite da sua equipe em estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre isso. E vamos lá então? Sobre o que a gente vai falar hoje? Me conta. Crime e desvio. Que assunto, hein? Depois desse depoimento que nós vimos. Você viu o relato dela? Muito interessante. Quão importante que realmente é debatermos esse assunto e assim... Hoje ainda existe, é muito comum dentro da nossa sociedade, né? Pessoas que entram para a criminalidade. Aí a minha pergunta é, doutor, o que leva o indivíduo de fato a fazer isso? O que passa na cabeça dele para ele fazer algo desse jeito? O contexto familiar, ele está envolvido nisso? As condições que a pessoa tem, talvez financeira, para poder realmente um ato de desespero a pessoa entrar dentro da criminalidade? Porque não é algo bom, né? Não é um mundo bom de se viver. Eu acho que não é tão bom, não. Mas, é muito interessante essa tua pergunta, porque muitos fatores envolvem esse processo de do indivíduo entrar para o mundo da criminalidade. Então, o que está relacionado? Está relacionado o fator... tem uma palavra que é bem complexa na psicologia, que é biopsicossocial. Então, envolve fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais. Então, esses três fatores, eles são fundamentais para todas as decisões do ser humano durante sua vida. A gente não pode pegar o ser humano de modo isolado, sabe? A gente pega o ser humano enquanto ser, enquanto pessoa, e isso envolve todos esses aspectos da vida dele. Então, a sociedade, o meio em que ele vive, o bairro que ele mora influencia muito, a criação que ele teve dos pais influencia muito também, e tudo que veio agregando à história dele, desde seu nascimento até o momento em que ele se encontra na atualidade. Isso tudo influencia na opção, entre muitas aspas, porque pode não ser por opção também, em ingressar nesse mundo de viver dentro da criminalidade. Entendi. Quando eu conversei com ela falou que a base familiar dela foi bem ruim, bem difícil, né? Ela vem de uma família onde o pai era alcoólatra e a mãe descontava nela, porque o pai chegava bêbado em casa e brigava com a esposa e brigava com os filhos, e a mãe amargurada ia em cima dos filhos. Ela sempre falou assim, que a mãe dela falava muitas palavras que machucavam, sabe? Que magoavam. E que ela meio que cresceu assim naquela revolta e com as dificuldades da situação da família ser um pouco humilde, gerou realmente para que ela fosse para esse âmbito, né? Então,
tão descriminalizado pela sociedade que, de fato, realmente mexer com a criminalidade, o tráfico em si, quem é que gostaria de ter um filho dependente, não é verdade? Sabe uma coisa muito interessante, Joyce? É que quando a gente olha para esse lado da pessoa enquanto vendo todos os pontos que colaboraram, vamos dizer assim, para que a pessoa entrasse nesse mundo da criminalidade, a gente consegue fazer uma compreensão disso. Como exemplo, eu cito o filósofo Nietzsche. Eu acho que vocês já ouviram falar. Sim. E o que acontece? Nietzsche, uma vez eu estava estudando sobre ele e ele falava que quando ele não acreditava em Deus, e aí tá, mas por que Nietzsche foi um filósofo ateu? Porque ele foi criado pela tia e a tia era cristã. E a tia muito fervorosa, de muita fé, mas quando ela chegava em casa, daí ela metia a chincha nele, né? Então o que acontece? Ele começou a se perguntar quando criança, que Deus é esse? Que Deus é esse em que minha tia está sempre lá, servindo e o tempo todo nessa caminhada de fé, e quando ela chega em casa ela me maltrata? Que Deus é esse que maltrata uma criança como eu sou uma criança? E aí ele tirou Deus da vida dele, tanto é que a frase dele, né, Deus está morto. E se a gente for parar para compreender, faz sentido ele não acreditar em Deus. E aí a gente pode pegar por isso. Faz sentido quando a gente olha o que trouxe a pessoa a entrar no mundo da criminalidade, a gente pode perceber alguns pontos, não é justificando, que fique bem claro, mas a gente pode pegar alguns pontos que faz sentido. Então, muitas pessoas podem entrar no mundo do crime por necessidade financeira, como, por exemplo, vídeos que a gente vê aí na internet, um pai que rouba pão para alimentar o filho porque ele não tem dinheiro. Não é legal, mas é um tanto compreensivo. Mais uma vez eu digo que não é uma justificativa. Mas daí, necessidade financeira, a estrutura familiar conta muito também para o modo como a pessoa se enxerga no mundo, para o modo como ela quer desenvolver sua vida no mundo, quais caminhos percorrer. E a gente aprende as coisas em casa. Nossa família é nossa primeira comunidade. E assim, interessante, só pegando um gancho do que você falou, como a gente se vê como mundo. E isso, assim, muito lá atrás, na infância, né, nós somos, os nossos pais são os nossos espelhos. E o que os pais nos falam, a gente quando criança, a gente absorve muito aquilo. Então, às vezes, nós somos boas pessoas, mas com uma palavra que foi dita, a pessoa não consegue se enxergar da maneira boa que ela é. Ela tem uma visão distorcida de como o mundo olha? Sim, porque, como você falou, os nossos pais são os nossos espelhos e as crianças aprendem muito por exemplo e não tanto por imposições ou por conceitos, vamos dizer assim. Sim. Então, o que acontece? A infância ela é uma fase de extrema importância na nossa vida, porque é na infância que a gente aprende os nossos valores, os nossos limites, as regras sociais, como obedecer essas regras e até mesmo a como burlar essas regras. Então, se um indivíduo se encontra num ambiente familiar em que o exemplo que ele vê, em que os ensinamentos, as crenças que são passadas, os princípios passados para ele são princípios que não condizem eticamente nem moralmente com a sociedade, é mais propício que a pessoa desenvolva esse traço de personalidade a buscar modos mais fáceis de viver, dinheiro fácil, como a gente diz. Então, como a gente pode perceber no vídeo, ao invés de eu trabalhar um mês inteiro para ganhar um salário mínimo, eu trabalho uma semana e ganho 5 mil reais. Pois é, isso foi o atrativo para ela, né? Sim. O dinheiro fácil, como ela já vem de uma base familiar muito humilde, e na entrevista que eu fiz com ela na casa, ela falou que eles são muito irmãos, coisa acho que de 10 irmãos mais ou menos, e ela sempre viu muita pobreza, né, ao redor dela. Engravidou, e em seguida ela se viu com um filho para criar e para trabalhar, para ganhar um salário mínimo e ter essa oportunidade aí dela tirar em mais ou menos uma semana, menos de uma semana, 5 mil reais. Quem é que realmente não ficaria tentado numa situação dessa? É bem atrativo. E assim, pela conversa que eu tive com ela,
eu percebi que ela tem uma boa índole, entendeu? Ela tem uma essência boa. E aí que é a minha próxima pergunta aqui, que já foi mais ou menos falada no meio, a sociedade então tende a influenciar. Segundo, com base com o que ela falou, ela disse que ela andava com pessoas boas, mas ela era muito relacionada, conversava com todo mundo e sempre gostou muito de farra, sempre gostou muito de beber, que isso não é problema nenhum, gente, vamos deixar bem claro isso, pelo amor de Deus, podem tomar seus vinhos, sua cervejinha, pelo amor de Deus, tá? Churrasco. E por favor me convidem também se forem fazer isso. Então assim, e quando ela menos esperou, de pessoas boas que ela andava e ela não percebeu, ela não tinha percepção da vida, de como estava sendo conduzida, ela disse que de uma hora para outra ela começou a andar no meio da criminalidade, entendeu? Então assim, o quanto que nós somos influenciados, o quanto a sociedade em si nos influencia, que foi por aí que ela entrou para a criminalidade. Me explica um pouco melhor isso, por que a pessoa tem essa necessidade de ser aceita? Porque no caso, para mim, né, pelo que eu já estudei até aqui como estudante de psicologia, nós temos a necessidade de aceitação, na verdade, enquanto sociedade. A gente quer ser aceito por um grupo. E eu penso que mais ou menos, talvez tenha sido isso que aconteceu com ela. Ela queria ser descolada, ela queria ser aceita por aquele grupo. Tem sentido isso que eu estou falando? Tem sentido porque o ser humano ele é um ser social, Joyce. Então, nós nascemos para viver em comunidade, para viver em bandos. De acordo com os meus estudos, como na pós-graduação que eu estou fazendo, que é Psicologia Positiva, o ser humano, houve um tempo lá na pré-história em que o ser humano ele vivia sozinho. Então era você e sua família. Então eu, como chefe da família, cuidava desse grupo. A partir de um determinado momento da sociedade, ou melhor, da história da humanidade, desculpa, a gente começou a entender a juntar famílias. Então se tornaram os povoados, né, as aldeias, as tribos, melhor dizendo. Nós somos de uma mesma tribo. O pessoal que está aqui com a gente no estúdio é de uma mesma tribo. E eu ajudo sua tribo, ou melhor, sua família, você ajuda a minha família, a gente se ajuda e a gente vive em comunidade. Começou aí a civilização. Eu errei no português. Mas enfim, estamos indo. Estamos indo, o Patrícia está saindo. Então, desse modo, se iniciaram as civilizações. Então, estou contextualizando para a gente entender. O ser humano é um ser social. E viver em sociedade, tendo essa necessidade, né, essa atitude de retribuir e de ser ajudado também, nós nos identificamos com aqueles que são semelhantes a gente. Então, é importante a gente estar num grupo que a gente aceita, que a gente se identifica, que nós temos os mesmos ideais. Tanto é nas relações de amizade, nos casamentos, namoros, precisa haver identificação para que haja relacionamento. E é uma necessidade do ser humano não viver só, viver em comunidade, sendo até mesmo redundante. É importante eu ser aceito, é importante eu me fazer aceito. Por isso mesmo que os adolescentes vivem em grupos distintos, porque eu identifico um grupo de pessoas que parecem comigo ou que eu gosto daquela característica daquele grupo, então eu vou fazer de tudo para ser aceito por aquele grupo. Se a gente não internalizar bem, Joyce, as regras sociais, os limites que nos são impostos e que muitos desses limites, ou a maioria desses limites, são muito saudáveis, né? A gente não pode se podar. Mas a gente vive em sociedade, a gente tem que viver com limites. Eis uma pergunta agora. Mas aí, só um minutinho. Vamos lá, que vem pergunta boa aí. Mas aí assim, então, quando a gente busca entender esses limites, daí, ou melhor, se nós não entendemos esses limites, a gente faz de tudo para ser aceito por algum grupo, para ter status, para ter poder, e isso também pode levar a pessoa que, embora ela tenha uma boa índole, mas ter esse desvio de caráter a ponto de buscar outras estratégias que não são nem éticas nem morais, como a gente vem conversando, para ser aceita, para ser vista, para ser respeitada.
Então, tem isso. E eu achei interessante você falar isso, que seria a pergunta em cima do que você falou, porque a gente aqui está sendo assim, a gente fez um programa aqui de pergunta, mas a conversa está fluindo tanto, O negócio vai... e tá vindo, coisa que o download tá vindo, ó, e aí a pergunta tá surgindo e estou fazendo. Em relação a uma pessoa que entra nisso e tal, o emocional conta, não só o psicológico, porque assim, se não trabalhado, o emocional fortalecido quando criança, a gente deixa ser influenciado com muita facilidade. Tá certo isso que eu estou falando? Que é a questão do ser aceito, de se sentir que eu quero estar ali, todo mundo é descolado. Tipo assim, se eu não sou bem resolvida comigo mesmo, se eu não tive uma criação onde meus pais falaram assim, você tem que ser o que você é e você tem que seguir seus princípios, o que você acredita como verdade e você não pode se corromper. É isso aqui. E não se importe com que outras pessoas talvez comentem a respeito de você. Você tem que entender que você é um ser no mundo decente, que tem boas intenções e não se deixe se corromper por esse lado obscuro, talvez. Faz sentido quando a pessoa não tem esse psicológico fortalecido, esse emocional fortalecido, de ser um ser muito mais fácil ser influenciado? Eu não diria sobre o emocional ser fortalecido. Eu diria sobre as suas convicções, as suas crenças, os seus valores serem bem estabelecidos. Sim. Então, porque essa área emocional, ela pode referir a falhas genéticas, até mesmo do nosso cérebro, de liberar neurotransmissores ou de funcionar perfeitamente bem, a ponto de nos deixar no nosso centro de equilíbrio, para desenvolver uma vida tranquila. Por isso que nós temos transtornos mentais, né? Na sociedade a gente encontra. O transtorno mental, ele é uma falha no cérebro que não funciona, não está regulando muito bem, por isso que você diz, né? Não está regulando bem. Mas assim, falta um neurotransmissor, falta um neuroreceptor, tem alguma coisa no cérebro que não vai bem, por isso que nós temos essas psicopatologias que são tratadas com medicamentos também, além da psicoterapia. Por isso que falar sobre falha no emocional, ou o emocional não está fortalecido, mas sobre os nossos valores. Mas embora uma coisa influencia na outra, né? Entendi. Mas nesse ponto em que nós estamos tocando, o que conta são os valores, as crenças estarem bem estabelecidas, aquilo que, como a gente falou no começo, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, na escola, na sociedade, no bairro em que eu moro. O que conta também, Joyce, como eu falei antes, é a comunidade em que você mora. Então, dependendo do bairro que eu moro, eu percebo coisas, eu tenho mais contato com pessoas que ganham a vida de outro modo e por aí vai. Então, ter claro os teus princípios, os teus valores, aquilo que você acredita ser correto e até onde vai o nosso jeitinho brasileiro de lidar com as coisas é o que conta. Porque se a gente for ver, furar fila, eu encontro uma caneta na minha carteira da faculdade, não pergunto de quem que é. Isso também são desvios morais. Só que a gente entende que, como são coisas pequenas, são aceitas pela sociedade tranquilamente. Quando não é, né? Tá, mas aí quando a gente ultrapassa esse limite da normalidade, quando a gente ultrapassa esse limite de coisas pequenas e vai para coisas maiores, aí é um ponto. Muitas pessoas morrem de dor na consciência por estar com uma caneta que não é sua. Outras não, e até aí não tem nenhum problema. Mas o ponto qual o limite em que eu ter algo do outro, em que eu utilizar de uma estratégia moralmente, eticamente incorreta, vai me fazer um criminoso, vai me fazer até onde eu estou fazendo algo ilícito ou lícito diante da sociedade. Depende dos nossos valores. Eu falo muito de qualquer coisa. Fica à vontade. Eu também falo, são dois que falam bastante, viu? E assim, eu achei interessante que a gente está falando sobre a questão da influência, né? Da influência da sociedade, da influência familiar também. Então me explica uma coisa em cima disso. Por que existe, vamos supor, dois irmãos criados no mesmo bairro humildes,
criado com os mesmos pais. A mesma criação dada para um foi dado para o outro. Geralmente a gente se vê muito quando a gente vai fazer pesquisa sobre alguma coisa das pessoas que são mais carentes, mais humildes. Geralmente é o pai que é alcoólatra, que bate na mãe, o filho vê. E porque que tem um filho, né, consegue sair daquilo, que acredito que são os resilientes, que não querem para a vida deles aquilo que eles viram com a mãe e com o pai acontecer, estudam, se formam, são ótimos pais, são ótimos maridos, e o mesmo irmão que cresceu junto vendo tudo aquilo, ficou vendo aquilo, é um péssimo marido, bate na esposa. Como a gente comentou anteriormente, os pais são os espelhos para os filhos, mas por que um pensou diferente, quis fora da curva, não quero isso para minha vida, e o outro ficou? Explica melhor isso pra gente, por favor. Esse é um ponto muito interessante que eu acho legal de falar, porque nós somos seres únicos e especiais. Só que daí a gente fala isso, a gente escuta isso como se fosse um clichê. Mas eu estava parando para pensar esses dias, clichês só são clichês porque eles são verdades. Embora eu não seja fã de frases clichês. Eu gosto de uma coisa mais única, sabe? Mas vamos lá. Só são clichês porque são verdades. E aí tem esse clichê que a gente é especial, que a gente é único, que você é uma única pessoa no universo. Se a gente parar para pensar na profundidade que essas palavras têm, a gente consegue entender muita coisa, Joyce. E o que é interessante é que a ciência comprova isso. Nós temos um cérebro, nós temos um corpo, nós temos uma genética. E aí vamos pegar esses dois irmãos. E o meu cérebro, ele tem a mesma estrutura que o seu, mas o meu cérebro ele funciona de um modo diferente que o seu, por causa dos componentes genéticos herdados pela minha mãe, ou melhor, da minha mãe e do meu pai. O modo como o meu cérebro foi sendo programado e reprogramado ao longo da minha vida até chegar ao estado em que ele está hoje. E 2 mais 2, quanto? 4. Só que a gente pode perguntar para qualquer pessoa e vão chegar à mesma conclusão, que é 4. O caminho que os meus neurônios fizeram para chegar a essa resposta é totalmente diferente do caminho que os seus neurônios fizeram para chegar a essa resposta. Cada cérebro funciona de um jeito diferente. Cada cérebro tem quantidades de neurônios diferentes, realiza um processo diferente. Por isso que a gente é tão único e é por isso que isso é bonito. Nossa, que legal. Então, eu até fico arrepiado em falar isso. Mas é sério, eu fico arrepiado porque eu acho muito bonito. Então, o modo como você e sua irmã, por exemplo, apreendem aquilo que os seus pais repassaram para vocês é totalmente diferente. Porque são pessoas únicas, são cérebros diferentes, são cérebros únicos, com história de vida única, com caminhos que fazem no próprio cérebro único para chegar a uma única conclusão. E aí tua mãe te ensina, é feio fazer isso. Você pode ser uma pessoa reprimida ao receber esse direcionamento e tua irmã pode se sentir desafiada. Então, nunca tinha parado para olhar por esse parâmetro assim. Então é por isso que acontece de 2 irmãos serem criados com os mesmos valores, bons ou ruins, e seguirem caminhos diferentes. Porque cada um processa, cada um enxerga de um modo diferente. Tem uma palavra que é interessante, que ela é chamada assim, idiosincrasia. E idiosincrasia o significado disso é que cada um tem um modo próprio de perceber qualquer coisa. Cada um tem um modo único de acordo com o seu cérebro, com a sua genética, com os componentes disso tudo, com o processo que isso acontece, de acordo com o seu próprio modo de interpretar. Então, as coisas só são coisas do modo como você enxerga, ou melhor, você só chega à conclusão em que você chega porque o seu modo de interpretar o mundo é diferente do meu modo de interpretar o mundo. E é por isso que a gente é tão diverso assim. Muito boa resposta. E eu te perguntei isso porque em cima da entrevista que nós fizemos, só ela entrou pro crime. Então, por isso que eu te perguntei, como é que pode, né? 10 irmãos, 9 não quiseram entrar para isso.
ela foi a única que entrou. Por isso que foi realmente interessante trazer esse assunto à tona. Voltando aqui no nosso depoimento, doutor, como nós vimos aqui no vídeo, como que fica o emocional, o psicológico de uma pessoa que entra para a criminalidade? Porque assim, pelo que ela falou para mim, ela se sentia importante dentro do crime. Né? A visão de mundo que nós temos aqui fora dos criminosos, nós os tratamos assim como uma escória da sociedade. A verdade é essa, né? Mas ela falou para mim que lá dentro é diferente. Que lá dentro ela tinha um respeito que ela não tinha fora. Né? Depois que ela entrou pro crime, depois que ela começou a traficar e tudo. E isso fez muito bem pro psicológico dela, pra moral dela, pro emocional dela. Ela se sentiu importante, ela se sentiu grande, como se ela estivesse fazendo algo grandioso. Me explica o que acontece na cabeça da pessoa, né? O emocional da pessoa, o que faz ela se sentir grande diante de algo desse jeito? Quem é que não gosta de ser bajulado, né? Igual lá em casa, como é que a mulher ganha o marido, hein? Ela vai daqui, dá acolá. Então, quem é que não gosta de receber moral? Verdade. Então, a gente se sente bem, né? Emocionalmente, psicologicamente, quando se tem essa moral. Sim, a gente se sente bem, porque nós temos necessidade de sermos autoafirmados. E o tempo todo a gente se autoafirma. Claro que a gente tem que perceber até onde é legal buscar se autoafirmar. Daí, numa discussão, por exemplo, eu quero falar mais alto porque eu quero mostrar que eu sou maior. Então, é uma autoafirmação. Quando a pessoa tem vários cursos e diplomas e especializações, e aí faz questão de que cada uma delas seja descrita tintim por tintim, para se autoafirmar. De modo geral, nós temos essa necessidade, Joyce. Só que a gente tem que perceber isso. Qual o limite? Tem uma outra frase que eu gosto que diz assim: a virtude está no meio. Então, a falta não é boa, o excesso não é bom. O meio, o equilíbrio é o caminho certo, é o caminho virtuoso. Então, entre não querer se autoafirmar de jeito nenhum, uma pessoa que se enxerga como, com o perdão da palavra, um monte de merda. Sim. Daí tem a pessoa que já se enxerga a melhor de todas e sempre buscando estar no topo de tudo. O caminho do meio, aquela pessoa que vê que ela tem importância, mas que ela não se acha melhor do que ninguém também. Então, é uma pessoa que tem a autoestima bem equilibrada e que vive esse equilíbrio. Então tá, trazendo para a sua pergunta. A gente tem a necessidade de se autoafirmar. Então, é legal ter o ego levantado, é legal ser respeitado, é uma necessidade nossa. Depois, é muito interessante também a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Que o ser humano ele tem necessidades, desde as mais básicas até as mais complexas. Estudei sobre isso. Então, as mais básicas, as necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, depois necessidade de relacionamento, de autoestima, até a realização pessoal, que está lá no topo. Então, nós temos necessidades, e uma das nossas necessidades é a de se sentir importante, de se sentir realizado, de nos autoafirmar. É por isso que a gente se cuida. E quando a gente vive num lugar em que a gente não é bem visto, em que ninguém dá moral, em que ninguém faz conta da gente, quando alguém dá aquela moralzinha, daí a gente já começa a se achar. E vicia a gente em ter algo tão prazeroso que a gente não tinha antes. É como se o cérebro gostasse daquilo e buscasse cada vez mais? Não é como se, é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Que interessante, né? Porque esse cérebrozinho, assim, realmente, ele é uma caixinha bem complexa e bem interessante de ser estudada, na verdade. Agora sim, como que fica uma pessoa que está no topo, requisitada, respeitada, querida por todos, né? Ela era convidada para tudo no meio social, ela se encontrou no meio do social e da importância que ela tinha naquele, enquanto sociedade, daquele grupo. Como que fica o psicológico e o emocional de uma pessoa dessa que tem tudo, tá bem aqui, e da noite pro dia cai? Porque ela falou que numa viagem que ela
fez voltando de Goiânia para cá, traficando, ela foi pega. E foi assim, um turbilhão de emoções. Um turbilhão de emoções. Ela falou para mim que ela sentiu ódio quando foi presa. Sentiu muito ódio porque ela achava realmente que iam tirá-la, né, os traficantes. E não tiraram. Aí a primeira sensação que ela teve, eu perguntei, qual foi a sua primeira sensação? Ela disse ódio. Eu tive muito ódio quando eu vi que não iam me tirar dali. Ódio demais. Eu não sentia, ela não tinha sentimento de tristeza, nada, ela tinha ódio. O segundo ponto que ela falou, que eu achei muito, muito forte, sensação de abandono. Entendeu? Como que fica a cabeça de uma pessoa que está no topo e do nada cai? Porque ela não caiu gradativamente, ela simplesmente despencou. Na verdade, qual é o emocional dessa pessoa? Nós, seres humanos, a gente busca estar em equilíbrio. Daí, cientificamente falando, a gente busca estar em homeostase, que é esse equilíbrio fisiológico, psicológico, enfim. Quando a gente sente uma necessidade de alguma coisa, quando eu sinto sede, de certo modo, falta equilíbrio, porque eu estou tendo uma necessidade. E aí eu devo buscar satisfazer essa necessidade. Sim. Quando eu busco satisfazer essa necessidade, mas tem uma coisa que intercepta, uma coisa que não me deixa alcançar esse objetivo, que iria satisfazer minha necessidade, daí eu me frustro. E a frustração, então, é porque algo te impediu de satisfazer a tua necessidade. Beleza. Qual que é a resposta da frustração? A raiva. E qual que é a resposta da raiva? A agressividade. Qual a necessidade dessa mulher que a gente conversava antes? Até um pouquinho, há uns minutinhos atrás. A gente conversava que a necessidade dela, a necessidade de ser bem vista, de ser aceita, de fazer parte de um grupo. Quando ela viu que essa necessidade não estava mais sendo suprida, porque me prenderam, não, minha família, entre aspas, é claro, meu grupo, minha turma, vai aqui, somos parceiros, né? Como que é? Um por todos e todos por um. Então, quando ela viu que isso não iria acontecer, poxa, cadê minha necessidade que está sendo satisfeita? Então houve frustração, que veio a raiva, que veio a agressividade. Parte por esse princípio o fato, ou melhor, pode ser compreensível que seja por isso o fato de ela ter ficado com raiva, ter sentido ódio, na verdade, dessa situação. E aí vem qual o outro sentimento que você falou? Abandono. Abandono. Porque ela viu que foi isso que aconteceu com ela. Então, qual que é o contrário de ser aceito, de ser feito parte, de estar sendo um por todos e todos por um? O contrário disso é o abandono. E aí, no momento em que a necessidade dela não é satisfeita, no momento em que ela é abandonada pelo grupo, daí vem não só a tristeza, como você falou, que ela não sentiu tristeza, ela veio a raiva. E aí vem a raiva por ter sido frustrada pela necessidade dela não ser mais satisfeita ou correspondida, vamos dizer assim. Bom, maravilhoso. Nós adoramos fazer entrevista aqui com o Dr. Vicente. Como nós podemos ver, nosso podcast foi muito recheado de informações. Dr. Vicente, um prazer imenso recebê-lo. Eu espero que seja a primeira de muitos, viu, gente? Vamos cobrar isso, viu? Próximos podcasts aqui com o Dr. Vicente. Muito obrigada. E eu espero realmente de coração que vocês tenham gostado. E fique atento à mensagem que a pessoa que deu o depoimento falou para todo mundo aí, viu? Obrigada. Um beijo, galera! Uhul! Ora, nunca precisei. Porque tu não sabe tirar direito. Se você tivesse tirado direito, não tinha quebrado. Aí vai ficar rodando pra cima e pra baixo, conectado, é? Pra poder amassar o fio todinho. Tá, vai, isso foi a única coisa que a Josi está fazendo.
Põe direito. Jô, tu nem terminou. É muito chata. Ó, tu esconde Ingrata isso. você. Olha o assédio. Vai junto, pelo amor de Deus. Cuidado com as gorduras. Gente, isso aqui são nossos técnicos, tá? Alô, som. Alô, som. Come, Roy. Come aí, mostra que vocês estão parando de comer, não? Gente, o próximo programa nós vamos fazer um programa de culinária. Porque o que essas meninas comem aqui, pode ver, ó. Não é brincadeira, não. Essa daqui, desde a hora que chegou, esfomeada. Olha, a nossa integrante tem cara de atriz de novela mexicana. Faz isso aqui. Vai lá, Maria Eduarda. Olha os técnicos aqui, gente. Eu dou conta de um negócio desse. Bastidores. Eu tô achando que tem alguém nervosa aqui. Cauane linda e fina e plena, morrendo de fome. Parece que a produção não está sendo eficiente aqui, ó. Fechando o shopping, suada, mas podcast finalizado, graças a Deus, aqui, ó. Cheio de coisa na mão, de sacola, esses perrengues. O José foi, mas voltou. A Cauane também aqui, animadíssima, como sempre. E é isso.